amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós continuamos estudando a Bíblia através deste guia aqui, Missão de Deus, Minha Missão. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, Missão em favor dos necessitados. E como tem sido bom estudar a Bíblia com vocês aqui nesses vídeos semanais. Eu aproveito para deixar aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento pela parceria aqui no canal, pelos seus comentários. Eu confesso, eu li todos os comentários de vocês, orei por cada um individual, por seus pedidos. Eu agradeço por deixarem aqui os seus comentários. Foi muito bom saber de onde você está nos assistindo, de onde você está acompanhando conosco, pessoas do Brasil, do exterior. Muito maravilhoso tudo isso, tá bom? Eu continuo aqui pedindo para que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, tá certo? Partindo para o estudo da nossa lição, Missão de Deus em favor do necessitado, esse assunto é um assunto bem falado e difundido em meio à nossa mensagem, porque é um assunto bíblico. Nós precisamos ajudar o necessitado e nós representamos Cristo Jesus quando ajudamos o necessitado. Jesus, quando esteve em sua humanidade, ele era pronto a servir as pessoas e ele servia de várias formas. Toda semana eu trago um complemento aqui para servir de suplemento para a sua lição. E às vezes o vídeo fica um pouco maior do que nós gostaríamos, mas eu entendo que nós precisamos fazer aqui alguns suplementos, agregarmos alguma coisa a mais ao estudo da lição. Nem sempre é possível fazermos esse suplemento teológico, arqueológico, social, dentro do estudo da lição ali na classe. Por isso, se o vídeo ficar um pouco maior do que você gostaria e você não quiser assistir o suplemento, eu aconselho você aqui embaixo nos comentários a se guiar pelo sumário que nós temos deixado para você. Você pode se guiar ali, indo para a parte de domingo, segunda, terça-feira, recapitulando durante a semana. Eu quero apenas ver o que foi falado na lição de terça-feira. Fique à vontade. Nós queremos fazer com que o estudo da lição para você seja um embasamento, um suplemento a mais para que você tenha conhecimento da Bíblia. O nosso propósito é que você se aprofunde no conhecimento para se aperfeiçoar cada vez mais e compreender os verdadeiros tesouros da Bíblia e você possa ficar enriquecido com esses tesouros. Sendo assim, eu faria aqui também um suplemento dentro do assunto. Por que há necessitados entre nós? Por que existem pessoas necessitadas mesmo dentre o povo de Deus? Pois bem, nós temos uma missão. Nós temos uma missão para com o necessitado e este é um fato. Mas por que existe desigualdade social? Por que existe desigualdade social entre nós, o povo de Deus? Estar em necessidade é um indício de maldição divina? O que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem sobre a igualdade social? São perguntas instigantes, não é verdade? Então, vejam comigo alguns textos bíblicos e alguns textos do Espírito de Profecia. Por exemplo, Deuteronômio diz assim: livremente lhe darás e não lhe seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Deuteronômio 15, verso 10. 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Notem que texto interessante. E em correlação a este texto, nós vemos também João, capítulo 12, verso 8, que diz: porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Estes textos, irmãos, eles frisam a questão de que a desigualdade social ela sempre existirá. Sempre haverá pobres, sempre haverá necessitados entre nós. Deus quer isso, pastor? Não é que Ele queira ou que Ele seja responsável, mas pelo que veremos aqui, Ele permite por algumas questões espirituais que você entenderá. Olhem esse texto do livro Ciência do Bom Viver. Essas medidas não conseguiam, entretanto, evitar inteiramente a pobreza. Não era desígnio de Deus que cessasse de todo essa condição. É um de seus meios para o desenvolvimento do caráter, pois nunca cessará o pobre. Ciência do Bom Viver, página 186. Veja que não é desígnio de Deus acabar com a pobreza. Mas pastor, como assim? Você pode perguntar. Não quer Deus acabar com a pobreza, com as condições precárias do mundo?
Calma, irmão, vamos analisar alguns outros textos. Olhem Testemunhos para a Igreja, volume 4, falando desse assunto, a autora diz: não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Olha só que interessante. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens devem ter parte iguais nas bênçãos temporais de Deus. Mas este não é o propósito do Criador. Cristo afirmou que sempre teremos conosco os pobres. Muito bem, o texto está falando de uma forma bem clara que não é propósito de Deus acabar com a desigualdade. Porque a desigualdade e a pobreza e a necessidade é meio de provar e desenvolver o caráter das pessoas. Mas o texto continua, o texto não para por aí, o texto continua. Os pobres, bem como os ricos, são comprados por seu sangue, o sangue de Jesus. E entre os seus profetas seguidores, na maioria dos casos, os primeiros os servem com singeleza de propósito, enquanto os últimos estão constantemente colocando as suas afeições nos tesouros terrenos e Cristo, ele é esquecido. Os cuidados desta vida e a ambição das riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. E ela diz: seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 552. Veja na tela que eu coloquei um contraste de cores para que vocês entendam bem o que a escritora quis dizer ali. Com a cor amarela você vê que sublinhei o pobre para mostrar que ela está dizendo que eles, pela sua condição, na maioria das vezes, servem a Deus com mais singeleza de propósito, com mais amor. E os ricos, que está sublinhado com a cor verde, se contrasta aí com a parte colocam suas afeições em tesouros terrenos e esquecem a Cristo. A autora Ellen White, ela fecha esse parágrafo falando que seria uma tragédia, seria uma desgraça para a humanidade se todos tivessem uma só condição ou uma condição igual em questões de bens materiais. Vamos analisar isso um pouco mais. Eu sei que é um tema polêmico, pois afinal muitas pessoas esperam que nessa terra nós teremos condições de vidas melhores, que nós teremos um país melhor, um mundo melhor. Mas biblicamente falando, isso não vai acontecer, porque esse não é o nosso lar. A Bíblia diz que o mundo iria de mal a pior. Em um artigo, John Churchill, ele diz que muitas vezes é normal as pessoas pensarem assim, e se toda a riqueza dos homens mais ricos do mundo fossem todas divididas igualmente para todas as pessoas, nós não viveríamos numa sociedade mais justa? Esse escritor, ele continua dizendo neste artigo que, segundo os dados da riqueza da Credit Suisse, a riqueza total do mundo ela está em torno de 223 trilhões de dólares. Se toda essa riqueza fosse dividida de forma igualitária para os 7 bilhões de pessoas existentes no mundo hoje, cada um ficaria com cerca de 32 mil dólares. Mas considerando que as crianças elas não têm assim uma autonomia, e a divisão fosse então feita para cada pessoa adulta, o resultado seria algo em torno de 50 mil dólares para cada pessoa. E isso, se fizermos a cotação para o valor equivalente do dólar hoje, seria 250 mil reais para cada um. Então vamos imaginar o que realmente as riquezas fossem então divididas para todos os adultos de forma igual e todo mundo teria a mesma quantidade de dinheiro. Será que isso resolveria o problema? Verdade seja dita, não é mesmo? Quem não ficaria feliz em receber 250 mil dólares na sua conta, do nada, da noite para o dia? O que nos leva a pensar, o que faria com tanto dinheiro? Muitos comprariam a casa tão sonhada, quitariam as dívidas, viajariam pelo país, trocariam o carro, não é mesmo? Tiraria um ano sabático do trabalho. Enfim, existem várias possibilidades a ser feitas com dinheiro. Mas quantos estariam dispostos a abrir um negócio, já que não há mais empresas privadas devido a essa redistribuição das riquezas no mundo? Quantos estariam dispostos a utilizar os seus recursos, a empreender, a administrar? Quantos estariam dispostos a utilizar o seu dinheiro de uma maneira habilidosa, investindo para o futuro, já que não há mais empresas privadas? Esse autor do artigo vai dizer então que 25% dessas pessoas conseguiriam administrar bem o dinheiro, investir e dentro de pouco tempo elas estariam ricas, muito mais ricas que a grande maioria. 15% perderiam o dinheiro e ficariam novamente pobres.
E a outra restante do mundo? O artigo diz que essas pessoas, então, elas iriam trabalhar ou para essas empresas que ficaram mais bem-sucedidas e mais bem estruturadas, ou trabalhariam para alguma rede pública e ganhariam um pouco. E com isso voltaria novamente a desigualdade social no mundo. Percebe que isso mostra para nós, de forma sociológica, econômica, de acordo, é claro, com esse artigo, que o problema do mundo não seria sanado se o dinheiro fosse dividido de forma igual e distribuído para todas as pessoas? Existiriam dificuldades porque não existiriam mais empresas privadas mais públicas, o dinheiro seria a mesma quantidade, alguns utilizariam o dinheiro de forma mais habilidosa e outros não, e normalmente, de acordo com esses estudos, a condição do mundo continuaria a mesma. Por isso, então, nós confirmamos que a Bíblia e o escrito de Ellen White, eles estão certos. Então, tendo a noção de que o próprio Deus ele permite que haja necessitados em todos os períodos da existência da humanidade, isso tem um propósito. Ele faz tudo isso para desenvolver o caráter das pessoas. É por isso que Paulo fala que nós cristãos temos a importante missão de trabalharmos para não sermos pesados aos outros e ajudarmos os mais necessitados que existem. Mas precisamos entender de fato quem são necessitados para ajudarmos as pessoas certas. Olha o texto onde Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 13, verso 8 ao 12, que diz que Paulo e seus seguidores trabalhavam não para comer pão à custa dos outros e que isso deveria ser imitado pelos irmãos e Paulo chega até a dizer que se alguém não trabalha, ele também não deve comer. O comentário bíblico adventista, quando analisa esse texto ali na página 286, falando sobre os que não trabalham, sobre aqueles que não querem trabalhar, diz que Paulo se refere àqueles que, na expectativa do retorno iminente de Cristo, ou imediato de Cristo, recusavam-se a se envolver no trabalho normal, justificando assim, para que trabalharmos? Isso é desnecessário, Jesus voltará em breve. Se Jesus vai voltar rápido, por que trabalhar? Só que nós vemos que pela Bíblia o trabalho é uma bênção e a inatividade é uma maldição. Deus abastece os animais com alimento, mas eles precisam também procurá-lo. A Adão foi dito, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O próprio Salvador, como carpinteiro, deixou-nos um exemplo digno, ali em Marcos 6, verso 3. O cristão ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar ser um peso para os outros. Ele deve trabalhar para que, além de se sustentar, ele consiga também ajudar os necessitados. Agora que nós já entendemos isso, nós podemos seguir para a nossa lição aqui na parte de domingo. Nós vemos aqui que a pergunta sugere lermos Lucas 5, a partir do verso 17. Conta aqui como algumas pessoas levaram um amigo paralítico até Jesus. O levaram passando pela multidão, descendo pelo telhado, para que ele pudesse ser notado e curado pelo Mestre Jesus. Vemos nesses amigos algumas características, meus irmãos, de verdadeiro amor. Eles tinham disposição em servir, eles demonstraram esforços ao transpor ali os obstáculos que existiam, e nós vemos a verdadeira empatia neles. Isso que é religião pura, é a religião verdadeira, pois como disse lá em Tiago 1, 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Enquanto nós servimos, na maioria das vezes nós somos compelidos pelo mesmo Espírito Santo que nos mantém também com isso incontaminados do mundo. Nós podemos nos relacionar bem com as pessoas e abandonar as coisas desse século, as coisas desse mundo. Devemos ser esse tipo de amigo que está apresentado aqui na parte de domingo. Partindo para a parte de segunda-feira com o tema Unicamente os Métodos de Cristo, a lição aqui citou duas histórias bem conhecidas para mostrar o método que Jesus utilizava. Primeiro exemplo é João 5, do 1 ao 9. Fala de um homem que era paralítico e não andava há 38 anos. Estava junto ali o tanque de Betesda. O nome Betesda ele significa casa de misericórdia, ou seja, é um lugar que devia fazer jus ao nome, as pessoas deveriam ter misericórdia, é um lugar de misericórdia, mas a misericórdia não existia ali, pelo relato que nós vemos aqui, porque cada um pensava apenas em si mesmo. Eles tinham uma crença, eu repito aqui, eles tinham uma crença, porque não era algo verdadeiro, se cria que um anjo descia naquele lugar, agitava as águas do tanque, e quem fosse colocado imediatamente naquelas águas, após serem agitadas pelo anjo, de acordo com a crença, repito, este homem então conseguiria
ser curado. Só que aquele homem que estava ali há 38 anos, ele não conseguia entrar porque ninguém o ajudava e ele não conseguia por si só. Mas Jesus se aproximou dele, se compadeceu dele, demonstrou interesse para com ele, o ajudou e o curou. Já a segunda história é descrita em Marcos 1 a partir do versículo 23. Relata que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que estava na sinagoga. Interessante, não é mesmo? Vemos aqui o relato bíblico de uma pessoa endemoniada, possuída, entrando na igreja. Então é possível sim alguém entrar na igreja possuído. Mas Jesus, diferente de muitos por aí hoje, ele não entreteve diálogo com o demônio. Na verdade, ele apenas repreendeu o inimigo e o inimigo saiu daquele homem. O que essas histórias ensinam para nós é que Jesus se relacionava com as pessoas que eram necessitados. Ele se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. E como é bom, né, irmãos, quando alguém demonstra simpatia conosco, não é verdade? Quando alguém manifesta simpatia, ministra as nossas necessidades. Jesus, ele ministrava as necessidades das pessoas, ele conquistava confiança e só depois que todas as áreas sociais, emocionais, físicas estavam supridas, então ele ordenava, segue-me, para que ele pudesse também suprir a parte espiritual. Nós precisamos utilizar o mesmo método de amor ao próximo e a Deus. Porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, nós estaremos cumprindo toda a lei. Lembra que nós estudamos isso na lição da semana passada? Se você não viu, você pode conferir a lição número 7, ali a parte que nós falamos sobre o desdobramento da lei. Partindo agora para a parte de terça-feira, fala aqui dos refugiados e imigrantes. A lição cita que Jesus foi um refugiado no Egito quando seus pais terrenos Maria e José foram forçados a fugir de Belém em busca de um refúgio para escapar de Herodes que queria matar o menino. Deuteronômio dizia, ali no capítulo 10, verso 19, que os judeus deveriam amar o estrangeiro também, cuidar deles. Salmos também afirma que o Senhor iria guardar os peregrinos, ou seja, aqueles que não estavam em sua terra natal. Ainda em Levíticos, capítulo 23, verso 32, conta que as pessoas não deveriam colher todo o trigo, soja ou qualquer mantimento que fosse plantado nas suas terras. Para quê? Para que sobrasse mantimento e os estrangeiros pudessem colher o que sobrava para poderem se alimentar. Nós podemos ver isso bem relatado na história de Ruth, ela colhendo ali alimento, mantimento nas terras de Boaz. Você pode conferir esse relato ali no livro de Ruth, no capítulo 2. Então, a pergunta 3 diz assim: qual é o tema destacado nesses versos e como devemos lembrar dele? O que seria uma boa resposta à pergunta 3? É que devemos ajudar a amar, devemos desenvolver, nos compadecer deles, pois é difícil alguém viver onde não se tem amigo, onde não se tem parentes. Deus recompensará cada um de nós que fizermos tal obra, tá bom? Na lição, na parte de quarta-feira, aqui tem o tema ajudar os feridos. Aqui traz o texto de Lucas 4, a partir do verso 18, que mostra a profecia de Jesus. Jesus estava lendo a profecia de Isaías 61, o verso 1, e diz que ele era o cumprimento daquele texto, onde afirmava que ele teria o Espírito sobre ele, sobre a sua vida, e por isso ele evangelizaria os pobres, ele proclamaria liberdade aos cativos, restauraria a vista aos cegos e poria em liberdade todos aqueles que fossem oprimidos. Então a pergunta aqui diz: como podemos reproduzir o que Jesus fez na nossa esfera atual? Ora, se pedimos a Deus todos os dias o poder do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo estiver sobre a nossa vida, nós faremos como Jesus. Ali em Atos 10:38 diz que ele foi ungido pelo Espírito e ele fazia o bem, ele curava as pessoas oprimidas pelo diabo. Eu e você também precisamos fazer o bem, curar as pessoas que são oprimidas pelo diabo. Os tempos de hoje, eles são diferentes da época de Jesus, sim, mas o sentimento das pessoas, a essência das pessoas são as mesmas. As pessoas andam oprimidas, andam tristes, com fome e sede de afeto, de empatia, elas precisam de amor. E como as pessoas daquela época sentiam, essas pessoas hoje em dia também sentem. O que precisamos, irmãos, é estar dispostos a dar um passo em direção às pessoas que estão em necessidade. Precisamos estar dispostos a amar o nosso semelhante como Jesus fazia, pedir o Espírito Santo de Deus e conseguiremos avançar e ajudar as pessoas. Aqui na parte de quinta-feira nós temos o título Amor Maior. Essa parte nos ensina que um ato pode mudar uma história e alcançar muitos corações.
pode mudar uma ou várias vidas. Uma única atitude sob a influência do Espírito Santo pode transformar pessoas. Para comentar a pergunta aqui da parte número 5, que diz assim: ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Como aplicamos esse princípio em nosso ministério às pessoas? Para comentar essa pergunta número 5, eu vou contar a vocês uma história que se encontra aqui no livro O Batismo do Espírito Santo. Aqui fala de um casal missionário por nome de Dennis e Sylvia Flood, que a história deles está registrada aqui na página 25 do livro. A história desse casal mostra que o que parece de pouca importância aos olhos humanos significa muito quando é realizado sobre a instrução e sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Aqui diz que em 1921, David e Sylvia Flood, juntamente com a família escandinava, os Ericssons, eles decidiram ir trabalhar como missionários na África. Eles foram para lá, numa área remota, pregar o evangelho em uma aldeia por nome de Dolera. Mas eles foram de forma imediata rejeitados pelo chefe da aldeia, que temia que os forasteiros provocassem a ira dos deuses locais, e os deuses locais, então, com isso, iriam castigar eles. Nessas circunstâncias, os missionários ficaram impedidos de fazer muito para a missão. Fizeram uma casa ali de taipa a uns 800 quilômetros de distância da aldeia e ficaram por ali durante algum tempo. Mas com a rejeição, que era muita entre eles, aquela família escandinava, os Ericssons, eles voltaram para sua sede local ali na Suíça e deixaram de lado a missão. Mas o casal Flood, Sylvia e David continuaram orando a Deus para que Deus de alguma forma tocasse o coração daqueles aldeões. 2 vezes por semana, o chefe lhe permitia que um garoto levasse ali frangos e ovos para vender àquele casal. Como era o único meio de contato daquela família com a aldeia, a senhora Sylvia resolveu falar de Deus para aquele menino, e aquele garoto então aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Sylvia ela ficou grávida e deu à luz uma menina por nome de Annie. Mas após o parto, ela contraiu malária e morreu. David ficou decepcionado, sepultou a sua esposa, pegou a menina e se dirigiu para a sede missionária na Suíça, entregou a menina para o casal Ericsson e ele desistiu de Deus e abandonou a sua fé. Ficou decepcionado com tudo e com todos. A família Ericsson cuidou da criança até um certo ponto, mas depois de 8 meses eles também morreram porque também tinham contraído a doença. A menina então foi adotada por um casal americano que levaram essa menina para criá-la nos Estados Unidos. A menina Annie cresceu e se tornou uma grande mulher. Um dia ela estava na faculdade de Minneapolis, quando ela recebeu uma revista religiosa, e na língua, a revista era uma revista escandinava. Na capa da revista tinha uma imagem de uma sepultura, e essa sepultura tinha uma cruz branca que dizia Sylvia Flood. Annie, por agora, que já era uma mulher, correndo, sabendo da história de sua mãe, correu ali para um professor daquela faculdade que sabia falar aquela língua, e ele então começou a ler a matéria para ela. Ali dizia como um casal de missionários, muitos anos atrás, tinha ido para Dolera, que era uma aldeia ali na África, e a esposa, após ter uma filha, morreu. O artigo dizia que o garoto africano que aceitou Jesus pela pregação de Sylvia Flood cresceu e convenceu ao chefe da aldeia a abrir uma escola ali na aldeia, e esse jovem compartilhou com seus alunos sobre o amor de Cristo, sobre o poder de Jesus, e todas as crianças aceitaram Jesus ali, influenciaram seus pais, inclusive também influenciaram o chefe da aldeia, e todos se tornaram cristãos, totalizando cerca de 600 pessoas naquela aldeia. Alguns anos depois, Annie ouviu em um auditório um evangelista que dizia que lá no Zaire 110 mil pessoas haviam sido batizadas para a honra e glória do nome de Deus. E ela então, Annie, perguntou ao evangelista: você já ouviu falar sobre David e Sylvia Flood por lá? Ele disse: sim, não só ouvi, como eu sou o garoto que levava ovos e frango para vender para os seus pais antes de você nascer. Irmãos, que história incrível, não é mesmo? Que história emocionante. Com essa história como pano de fundo, eu queria dizer para você, um ministério cheio de amor e sob a direção do Espírito Santo de Deus vai trazer surpreendentes. O que parece de pouca importância aos olhos dos homens significará muito quando esse trabalho for realizado sob o poder e efeito do Espírito Santo de Deus. Em contrapartida, meus irmãos, muitos esforços despendidos na sabedoria e força humana, sem a ajuda do Espírito Santo, vai significar muito pouco.
como você tem feito as coisas para Deus? Como você tem ajudado os necessitados? Você está preocupado porque acha que tem feito pouco para a obra de Deus? Não se incomode. Se esse pouco for feito sobre a ajuda de Deus, você terá adquirido o seu objetivo porque você está guiado pelo Espírito Santo. Agora, se você tem feito muitas coisas para Deus, você é ancião de igreja, pastor, líder de grande envergadura no movimento adventista, mas você tem feito as coisas sem a liderança do Espírito Santo, pouco resolverá, poucos resultados você terá. Eu desafio você hoje a buscar intensamente a pessoa do Espírito Santo e o amor dele, para que de fato você tenha a verdade. Eu te aconselho a deixar de viver uma religião de aparências, mas a viver na realidade o cristianismo verdadeiro. Abandone aquilo que é supérfluo, filmes, novelas, jogos, tempos perdidos em sites sem futuro. Se consagre ao Senhor, estude mais a sua Bíblia, cave no estudo da lição da escola sabatina para que você possa chegar ao pleno conhecimento de Deus. Planeje chegar mais cedo na lição da escola sabatina para que você possa comentar, agregar conhecimento e aprender também com as pessoas dali. Porque afinal de contas, irmãos, a igreja é um local que deve ser uma escola. Ela deve ser uma bênção e você também precisa ser uma bênção para o reino de Deus, como aquele casal missionário que foi para a África, porque Deus pode fazer grandes coisas em você e através de você. Por mais que você pense que o trabalho tem sido pouco e tem sido vão, Deus fará grandes coisas em você e através de você quando você se colocar na presença do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo use você. Lute e busque constantemente o Senhor para que você possa contemplar maravilhosas bênçãos, maravilhosos resultados do seu trabalho. Aquela família achou que não tinha resultado do seu trabalho. Algum tempo ali naquela cidade, naquela aldeia, e não conseguiram converter ninguém. David Flood voltou para casa desanimado. E é possível que você também esteja desanimado por fazer a obra de Deus e não ver frutos aqui na terra. Mas saiba, quando você for usado completamente pela palavra de Deus, Deus utilizará os seus esforços e você será abençoado e abençoada. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus transforme o seu coração e que você possa usar toda a sua influência para salvar pessoas. Deus te abençoe e nós nos vemos na semana que vem.